Olá, pessoal. É com grande entusiasmo que a gente começa mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A gente vai explorar um tema hoje que tem gerado bastante debate, um tema um pouco preocupante. A crescente dívida que aflige os jovens brasileiros. Uma questão que nos convida a refletir, né? Será que o famoso sonho americano encontra paralelo na realidade brasileira? Será que os jovens de hoje, em comparação com as gerações passadas, têm as mesmas oportunidades? E esse tema intrigante que tem circulado por aí, doom spending, parece que nós estamos falando só de um aperto no orçamento, mas de um fenômeno comportamental. O cenário econômico atual, ele impõe desafios específicos aos jovens. Dados reveladores mostram que, enquanto o endividamento em outras faixas etárias se mantém estável, entre os jovens, especialmente a geração Z, a dívida tem crescido. Um estudo da Serasa Experian, por exemplo, apontou que a faixa etária entre 26 e 40 anos concentra a maior parcela da população endividada no Brasil. É um dado que realmente acende um sinal de alerta. E essa dificuldade em lidar com as finanças fica ainda mais evidente quando a gente olha para o aumento do endividamento no cartão de crédito entre os jovens. É como se esse instrumento de crédito, antes visto como facilitador, tivesse se tornado um peso para essa geração. Se a gente comparar os ganhos atuais, com de gerações passadas na mesma faixa etária, a gente percebe uma disparidade. A renda média dos jovens sofreu uma queda significativa. Estudos da FGV apontam para uma queda de quase 30% na renda média dos jovens nos últimos 10 anos. Uma frustração, que se agrava quando a gente considera o aumento do custo de vida. O sonho da casa própria, por exemplo, parece cada vez mais distante, Diferente das gerações anteriores, que a compra da casa própria era um marco natural na trajetória adulta. Os jovens de hoje se veem diante de um mercado imobiliário com preços exorbitantes. Sem dúvida. A falta de apoio familiar pode ser um fator crucial. As gerações anteriores tinham a possibilidade de alcançar uma certa estabilidade financeira com um emprego tradicional. Hoje essa realidade é bem diferente. E essa diferença se torna ainda mais gritante quando colocamos o peso da educação, O investimento na educação, que deveria ser um passaporte para a ascensão social, acaba se tornando um fardo pesado de dívidas. É paradoxal, A busca por um futuro melhor através da educação pode levar a um presente de incertezas. O custo da educação superior aumentou tanto em universidades públicas quanto privadas. Esse aumento coloca os jovens em uma encruzilhada: investir em um futuro incerto ou abrir mão da formação acadêmica. É uma decisão difícil. E é nesse contexto que o doom spending entra em cena, como um reflexo da frustração e do pessimismo em relação ao futuro. É como se, diante de um cenário tão desafiador, os jovens buscassem refúgio em prazeres imediatos. O doom spending, ou gasto da desgraça, como podemos traduzir, é um comportamento de consumo impulsivo que surge como uma forma de lidar com a ansiedade, É como se, diante de um futuro incerto, os jovens buscassem recompensas imediatas. Interessante. E me leva a pensar no papel das redes sociais nesse contexto. Afinal, elas bombardeiam os jovens com imagens de vidas perfeitas e estilos de vida inacessíveis. Com certeza. As redes sociais, apesar de seus benefícios, criam uma pressão constante pela ostentação e pelo consumo. Essa exposição ao mundo idealizado pode levá-los a gastar além de suas posses na tentativa de preencher um vazio. E para facilitar ainda mais esse consumo impulsivo, a gente tem as novas tecnologias. O compre agora, pague depois, por exemplo, torna a compra tão fácil que fica difícil resistir à tentação. Sem dúvida. A facilidade de acesso ao crédito, às compras online, aliadas à influência das redes sociais, cria um ambiente propício ao consumo desenfreado. É preciso ter muita disciplina para não cair nessas armadilhas. É um cenário complexo e desafiador para os jovens de hoje. Mas ainda temos muito a explorar nesse mergulho. Na próxima parte, a gente vai analisar o impacto psicológico do endividamento e discutir as consequências dessa crise para as futuras gerações. Fiquem ligados. A gente precisa reconhecer o impacto psicológico, que o endividamento causa. A instabilidade financeira, como a gente viu, gera muita ansiedade. Mas as consequências, elas podem ser mais profundas. A insegurança em relação ao futuro pode afetar as decisões que os jovens tomam. Quais seriam as consequências a longo prazo desse endividamento? A insegurança, ela pode ser paralisante. A sensação de impotência, a dificuldade de alcançar objetivos, comprar uma casa, ter uma família, tudo isso pode levar à frustração, perda da autoestima. E, em casos mais graves, depressão. É um peso, que se soma aos desafios dessa fase da vida. E essa dificuldade em lidar com as finanças no presente pode ter consequências graves, para as futuras gerações. A falta de planejamento para a aposentadoria, por exemplo. É como se essa geração estivesse carregando um fardo, sem ter a clareza de como lidar com ele. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Que caminhos a gente pode trilhar para aliviar esse fardo, e garantir um futuro mais tranquilo? Essa é a pergunta que não quer calar. A busca por soluções se torna urgente.
E quando a gente fala em soluções, é importante a gente pensar em diferentes esferas. O que o indivíduo pode fazer para melhorar a sua relação com o dinheiro e quais medidas podem ser tomadas em nível governamental, para criar um ambiente mais favorável. Sem dúvida. As causas do endividamento são complexas, exigindo soluções abrangentes. A educação financeira é fundamental. É preciso que os jovens aprendam a lidar com o dinheiro de forma responsável, a planejar seus gastos, a poupar. Mas para além da responsabilidade individual, né? Medidas governamentais, que visem reduzir o custo da educação, facilitar o acesso à moradia, promover a geração de empregos com salários dignos. Concordo. O Estado precisa assumir o seu papel, né? De garantir os direitos básicos. E criar condições, né? Para que todos tenham uma vida digna. Mas, voltando à educação financeira, como a gente pode incentivar os jovens a se interessarem por esse tema, que muitas vezes é visto como árido, né? A chave está em conectar a educação financeira com sonhos, mostrar como a gestão responsável do dinheiro pode ajudá-los a alcançar seus objetivos. Sejam eles quais forem, viajar, comprar um carro, investir em um negócio próprio, é desmistificar a ideia de que finanças é um tema chato, né? Complicado, torná-lo acessível. A internet pode ser uma grande aliada, né? Hoje em dia a gente tem uma infinidade de recursos. Canais no YouTube, podcasts, blogs. Exatamente. E muitos desses canais são produzidos por jovens. Para jovens. Eles usam uma linguagem descontraída, né? Próxima da realidade do público. É a educação financeira se adaptando, se conectando. E você, que está nos ouvindo agora? O que você tem feito para lidar com as suas finanças? Já parou para pensar como as suas decisões de hoje podem impactar o seu futuro? Vale a pena refletir, né? Sobre seus hábitos, seus objetivos, como você está se preparando, né? Não deixe que as dificuldades te impeçam de construir um futuro, né? Mas tranquilo. É isso aí. Você não está sozinho nessa jornada. Buscar informação, apoio, orientação financeira pode fazer toda a diferença. E nós, do The Deep Dive, estamos aqui para te ajudar a navegar nesse mar de informações, oferecendo ferramentas para você tomar decisões mais conscientes. E na próxima parte a gente vai explorar, né, algumas dessas ferramentas e discutir como a gente pode, individual e coletivamente, construir um futuro mais promissor. Fiquem ligados. E chegamos à parte final, né? Do nosso mergulho. A gente viu que a situação é complexa, né? Com desafios, obstáculos. É como se a gente estivesse diante de um quebra-cabeça com muitas peças. Para encontrar soluções, a gente precisa olhar para o problema, né? De diferentes ângulos. E essa crise, né? Que afeta os jovens. É um sintoma de problemas mais amplos, né? A desigualdade social, a falta de oportunidades. É como se essa geração estivesse presa em um ciclo, né? Sem conseguir romper com as estruturas. E o que é mais preocupante é essa crise não se limita aos jovens, né? É verdade, a crise econômica não faz distinção de idade, né? Mas os jovens, por estarem no início de suas trajetórias, são mais vulneráveis, né? A esses impactos. Afinal, eles ainda estão construindo suas carreiras, formando suas famílias, buscando seu lugar no mundo. A falta de experiência, a dificuldade em conseguir um emprego, a pressão por se encaixar, né? E o doom spending. Esse consumo impulsivo, né? Como forma de lidar com a frustração. É como se diante de tanta incerteza os jovens buscassem, né? Refúgio em prazeres imediatos. Mas o que a gente vai fazer para romper com esse ciclo? De endividamento, né? E construir um futuro mais promissor para os jovens. Eu acredito que é chave para a mudança, né? É a combinação de ações individuais e políticas públicas. A educação financeira é fundamental. É preciso que os jovens aprendam, né? A lidar com o dinheiro de forma consciente. A planejar seus gastos, poupar, investir. Mas a educação financeira por si só, né? Não é suficiente. A gente precisa de políticas públicas, né? Que promovam a geração de empregos, o acesso à educação de qualidade, à moradia, à saúde. Concordo. É preciso que o Estado assuma seu papel, né? De garantir os direitos básicos da população e criar condições para que todos, né, possam ter uma vida digna e com oportunidades. E nós, como sociedade, também temos um papel importante. A gente precisa se engajar, né, em debates, cobrar ações, né, dos nossos representantes, construir juntos, né, futuro mais justo e sustentável para todos. A crise de endividamento que afeta os jovens é um problema complexo, né, que exige soluções multifacetadas. Mas eu acredito que com informação, educação, diálogo, né, e ação conjunta a gente pode superar esse desafio. E construir um futuro, né, mais promissor para as próximas gerações. Isso aí. A busca por conhecimento, por informação, o primeiro passo para a mudança. Continue se aprofundando nesse tema, né, buscando diferentes perspectivas. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe suas ideias. Conecte-se, né, com outras pessoas que também buscam soluções. E juntos vamos construir um futuro mais justo e próspero para todos. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que esse episódio tenha te inspirado a refletir sobre a realidade, né, financeira dos jovens e a buscar soluções para esse desafio que nos afeta a todos, né. Até o próximo mergulho.